Diga comigo, oração, uma chave para todas as fechaduras. Aleluia. Irmãos, e nesses 21 dias, o nosso desafio é Mateus 6,6. Vamos ler conosco. Vamos lá. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Só as mulheres, vamos lá. Mas você pode dizer amém? O nosso primeiro alvo dessa caminhada de 21 dias, irmãos, é que a gente desfrute da presença dEle. Diga comigo, tempo e lugar. De novo, tempo e lugar. Irmão, se você não separar um tempo e um lugar, essa chave extraordinária da oração, irmão, não vai abrir nada. Eu sei que a gente vai andando e orando. Se você passar um dia comigo, caminhando, indo em algum lugar, você vai ver eu orando várias vezes. Porque os assuntos que vêm, você vai colocando dentro de Deus. Eu viajei 2 dias com uma ovelha minha. Um empresário aqui, ele disse assim: pastor, eu orei mais em 2 dias do que 1 mês. Mas irmãos, você diga, meu filho, é só porque tu quer, porque motivo para orar tu tem. Você vai andando e vai conversando. Você vê, hoje eu vi andando e vi uma senhora com uma criança pequenininha, amarrada. E eu sei que aquela mulher está levando aquela criança porque não tem carro. Amarrado nela, a criança meio tortinha. O que é que você faz? Senhor, guarda essa criança. Senhor, dá condição para essa pessoa ter um carro. Vai chegar o inverno. Dá condição. O que você olha, você vai orando. Ok? Assim como é andar e ver uma realidade, passar por um acidente, sei lá, e você vai orando. Você tem motivo. Saí de casa agora, um amigo da Lulu, minha cunhada Maria Lourdes, lá na cidade dela, faleceu. Você vai ouvir a notícia e vai fazer o quê? Senhor, consola a família, Senhor, os irmãos, os sobrinhos. Jesus disse, orai em todo tempo. Diga comigo, orai em todo tempo. E é claro que em todo tempo, não é 24 horas ininterrupto. Mas irmãos, você vai poder falar com o papai em qualquer lugar. Toda vez que eu vou contar o que eu vou contar, às vezes eu choro, mas não vou chorar hoje. Eu conheci uma senhora, irmãos, de uma intimidade tão grande com Jesus, que quando ela começava a orar, a introdução dela era tão simples. Ela dizia assim: Senhor, sou eu de novo. Meu Deus, Senhor, sou eu de novo. Quer dizer, está em comunhão com o Senhor. E irmãos, e nesse momento, não é só orar. Talvez o que vai fazer a diferença é um louvor que você vai botar numa caixinha e vai estar lá louvando, ou no outro som, e que você vai estar adorando, e no meio daquela adoração o Senhor lhe visita, a presença dele inunda o quarto ou banheiro, aonde você estiver. Não é só o que você fala, e eu quero dizer hoje, eu vou começar com isso e vou concluir com isso. A chave principal, em nome de Jesus, não esqueça as outras coisas, mas essa que eu vou lhe dizer, não esqueça. A chave principal da oração, irmãos, é para conquistar o coração do Senhor. Talvez você diga, como é que eu vou conquistar? Conquistar é para ter o coração do Senhor, a mente dele, a vontade dele para a sua vida. A gente ora, irmãos, e essa canção que o ministério adorou, não é só por causa de uma bênção, é porque nós queremos ele, nós queremos ouvi-lo. Amém? A gente ora, sim, porque eu quero Deus na minha vida. Tem muitas orações fortes e às vezes, como eu digo, às vezes perigosas. Mas meus irmãos, tem uma na minha vida que eu repito ela de vez em quando. Eu digo, Senhor, eu quero que na minha vida seja feita a tua vontade em todas as áreas. E Senhor, se algum dia lá na frente eu amarelar, eu arrepender, a coisa estiver difícil e eu orar diferente, Senhor, não me escuta lá, escuta o que eu estou te dizendo, porque eu sei
que a vontade de Deus feita na minha vida vai ser bom amanhã. Aleluia. Essa é uma oração que eu não posso fazer por você. E eu sei, irmãos, nesses 49 anos de crente, você pode imaginar quantas coisas eu vi que eu não entendi. Mas eu sou servo do Deus Altíssimo e eu não sou capaz de ter os pensamentos dele na totalidade. Talvez um dia ele fale, outros dias não. Mas eu sei que se eu tenho ele, eu terei o melhor. Aleluia. A segunda coisa que eu quero dizer para você, irmãos, é que todos nós estamos preocupados em cada tempo da vida. Alguns de vós estão aqui dizendo: Senhor, eu preciso casar, Senhor, eu preciso viver tal coisa, eu preciso restaurar, eu preciso passar dessa época. Mas olha aqui, irmãos, a garantia de futuro, e eu não estou sendo reducionista, nem estou sendo irresponsável, e muito menos imaturo e leviano. Mas sabe qual é a certeza, a garantia de que eu vou estar bem amanhã, que você vai estar bem amanhã, que amanhã as coisas vão se transformar? É estar agradando a Deus hoje, no que eu posso, no que eu sei, no que eu dou conta. Você pode dizer amém? Há muita ansiedade com o futuro, e às vezes muita preocupação, tristeza com o passado. Irmão, agrade o Senhor hoje. Coloque Ele no centro da tua vontade hoje. E tenha certeza que as coisas vão mudar amanhã. Aleluia. No período do louvor, Deus entregou a palavra para uma irmã que está aqui, já entreguei para ela. E quando eu estava adorando sozinho, o Senhor disse: entrega a palavra para todo mundo, para quem crê. Eu olhei para essa irmã e eu vi uma página sendo virada como se fosse um caderno escrito, e uma página sendo virada e uma mão começando a escrever, e como uma voz o Senhor me disse: o ano dela começa em novembro. Eu estou mudando a página, como se o nosso ano fosse começar em janeiro, mas o dela, o empresarial, emocional, relacional, começa em novembro. Tu tem fé aí? O que Ele quer para um, Ele pode fazer com outros. Sustenta a mão e diga comigo: Senhor, faz assim também comigo. Remana, altera a minha vida, muda uma página e começa um ano novo agora em novembro, no nome poderoso de Jesus. Aqueles que fizeram essa oração, eu ia brincar aqui, se lascado, não, vou. Minha esposa não está aqui, ela deve estar em casa. Minha esposa não está meio dodói. Não, irmão, se você fez essa oração, diga: eu sou abençoado. Primeira coisa, se você quer que o ano comece agora, conserte. Peça perdão para quem precisa pedir perdão. Se você foi infiel no Senhor, no dízimo, faça um conserto, faça um compromisso, entregue algo, resolva. Amém? Deus não zera as coisas sem arrependimento, sem conserto. Amém? Vamos caminhar. Diga comigo: eu tenho essa chave que abre todas as fechaduras. Amém? E eu quero que você leia comigo 1 João 5. Do 13 em diante. Obrigado. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Homens, leia comigo. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, vamos lá? E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Dá um glória a Deus aí, mulheres. Irmãos, e como é que diz lá em cima? Que é aquilo que é a vontade dele. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, Ele vai nos ouvir. Jesus nos ensina que um pai que é pecador, que é ruim, quando o filho pede uma pedra, um pão, desculpa, ele não vai dar uma pedra. Que quando ele pede um peixe, ele não vai dar uma cobra. Ele diz: se nós somos maus e sabemos dar boas coisas, imagina Deus. Amém? Tem coisa que nós não entendemos.
Mas diga comigo: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Então a primeira chave, irmãos, de oração é trazer à existência o que eu nunca vi. Amém? A oração diz em Romanos 4,17, falando sobre Abraão, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. É Deus que fez com Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existisse. A primeira coisa que a oração vai fazer é que ela é a chave para trazer à existência o que eu nunca vi. Você pode dizer amém? Hoje no culto pela manhã, a pastora Ismênia que orou, e ela orou o texto da viúva de Naim, antes de orar por cura. E ela só disse assim: irmãos, se Jesus ressuscitou um morto, qual é a doença que ele não pode curar? Não usou nenhum outro argumento. Traga à existência, irmãos, aquilo que você nunca viu. Eu podia lhe contar tantas coisas que eu trouxe à existência antes de eu conhecer. Amém? Não é por merecimento, mas é pela bondade dele. E eu tenho uma memória de um casal que vive bem na presença do Senhor, está em outra cidade hoje. E quando eu fui terminar o último pré-nupcial deles, eu tive uma visão, já aconteceu aqui várias vezes. Eu tive uma visão de uma chave dourada, então era de ouro, na mão dele. E a visão entrou na esquerda assim, e eu vi portas que findavam no horizonte, que chegavam no infinito. E como uma voz, o Espírito Santo disse para mim: a santidade de hoje, a obediência de hoje, faz eu entregar chaves das portas do futuro, que só serão abertas por quem as tem hoje. Aleluia. Tem coisa que, irmão, que vai vir à existência que você nunca imaginou, mas ela vai vir porque você está orando. E eu podia lhe falar de tantas coisas que eu nunca imaginei viver, mas que o Senhor trouxe. Há muitas coisas que eu não sei o que é que eu pedi, o que é que eu estava pedindo, mas eu obedeci. Um dia nós estávamos na Chácara Vitória, e o pastor Alf Mendes, que agora está nos Estados Unidos, esposa da Lidiane, pastora Lidiane, em momento de adoração ele disse: o Senhor está dizendo que o céu está aberto, e puxe algo do céu que ele quer entregar. Irmão, eu comecei a puxar e me cansei. O louvor terminou, eu fiquei constrangido. Eu fui para trás de um carro e eu dizia: Senhor, eu vou puxar aqui. Eu não sei se eu estou puxando igreja, eu acho que eu estou puxando o Gabriel Nakayama, que ele não era crente ainda. Eu não sei quem é o pastor que eu estava puxando algum de vós. Eu estou puxando igreja. Jesus, do que é que eu estou puxando? Eu estou puxando. Resolvi vir para o templo. Eu puxava bem baixinho, o céu ficou bem pertinho, que o braço não aguentava mais. Até a hora que veio uma paz no meu espírito. Irmão, eu não sei o que é que eu puxei, mas eu obedeci à unção do Espírito Santo naquele lugar. Eu sei que aquele jeito de orar, eu estava trazendo à existência coisa que eu nunca tinha visto. Aleluia. Você pode dizer amém? Quem tem filhas para casar ainda, peça um maridinho melhor do que o pai delas. Em nome de Jesus. Amém, Ralph? Pode ter certeza. Senhor, melhor do que os tios, melhor do que o avô. Está pedindo. E um dia você vai dizer: Senhor, o Senhor trouxe à existência o que eu nunca imaginei. Aleluia. Vamos caminhar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 16, 19. É uma palavra de Jesus. Ele diz: eu lhes darei. Quem diz que está dando a nós? Jesus. A chave do reino. Muita chave. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido ligado no céu. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
vai entrando em concordância. Você que é casado, entra em concordância com sua esposa. A menininha está namorando com um rapazinho que você não sente paz. O menino está namorando com uma garota que não sente paz. Vá os dois. Se você não tem marido, vá com sua avó, com sua tia, com a líder. Diga, irmão, vamos morar bem aqui. Eu só quero a vontade de Deus. Eu fecho a porta do casamento errado da vida da minha filha. E deixe o pinote acontecer. Deixa dar pulo. Abençoe, mas olha. Tem coisas, irmãos, que Jesus vai mandar você fazer. E você vai fazer, é só para concordar. E uma chave aqui, irmãos, que você vai dizer assim: pastor, por que Deus me mandou sonhar se Ele pode todas as coisas? Olha aqui, irmãos. Quem liga e desliga somos nós. O diabo tem plano e Jesus me avisa desse plano para eu cancelar esse plano. O Senhor me avisa um plano que Ele tem para eu dizer sim e amém. Eu já lhe ensinei isso aqui. Às vezes eu não sei direito como é o sonho, mas você diga: Senhor, cumpra a sua tua vontade. Diga comigo: Senhor, cumpra só a tua vontade. Eu só quero o que o Senhor quer para a minha vida. Às vezes Deus vai mandar fechar uma coisa que não é sua. Tem nada a ver com você, mas tem a ver com a cidade, com o bairro. Você vai alterar, daqui a pouco eu digo, o destino da vida de alguém. Um dia, há muitos anos atrás, não foi nesse tempo, quase meio-dia, eu estava na Praça de Tiradentes ali dos ônibus. E uma impressão no meu espírito: vá na beira-rio. Meio-dia, vá na beira-rio. Era uma caminhonete branca e eu cheguei na beira-rio. Desci do carro, já era meio-dia e 15, 20. Não tinha um pé de cristão. E eu digo: Senhor, o Senhor me mandou fazer o que aqui? Comecei a orar por algumas coisas. Aí eu vi um homem vindo da distância num carrinho de mão. Eu digo: Senhor, o Senhor quer que eu faça alguma coisa por esse homem? E o homem chegou perto de mim, eu cumprimentei. O homem nem me deu moral, foi embora. Mas de repente, o prefeito da cidade risca, chega: pastor, o senhor por aqui? Moço, eu terminei de decidir agora, há 10 minutos atrás, que vou ser candidato de novo na eleição. Ora aí por mim. Você quer saber quem é o prefeito, né? Cuide da sua vida, rapaz, deixa eu ver. Vamos lá. Aí, crente é um bicho curioso. Aí, vá no que Deus mandou fazer. E eu digo: sim, prefeito, eu vou orar agora. E eu orei o quê? Deus, em nome de Jesus, se for a tua vontade, abre a porta para que ele seja reeleito. Mas, Senhor, se não for, fecha a porta no nome de Jesus. E naquele caso, não era para ser, nunca mais foi prefeito. Deus quer que a gente concorde na terra com uma coisa que Ele quer fazer. De fato, no meu coração, aquele era um bom prefeito, não tinha nada contra ele. Eu só concordei com aquilo e Ele me deu autoridade. Deus quer lhe usar para concordar com aquilo que é bom, com aquilo que Ele quer fazer. Cuidado com sua vontade. A pastora Vera sabe muito bem disso. Quando eu planejo alguma coisa na vida de alguém, eu digo: diga comigo, cumpra-se a vontade de Deus. Cumpra-se a vontade de Deus. Porque um dia eu disse: cumpra a vontade de Deus, pastora Vera. Vamos declarar que seu pai vai casar. Não. Declara, mulher, que teu pai vai casar de novo. Quando a mãe dela faleceu. Mas outro dia eu declarei a vontade de Deus e não era. A vontade de Deus não era minha, não aconteceu. Diga comigo a segunda chave, meu filho. A primeira chave é que a oração é o quê? Traz à existência o que eu nunca vi. Segundo lugar, a segunda chave, ela muda destinos, tempos e estações na vida de uma pessoa. Oh! Muda destinos, irmãos. É claro que pela manhã eu comecei a falar mais daquilo que é tristeza de alguém que Deus declarou um destino e ele não caminhou naquilo. Talvez nós pastores, a nossa grande alegria é ver alguém seguindo o destino de Deus. Aqui tem o doutor Emílio, ele é doutor, médico. Ô irmãos, menino velho do buchão, sei lá, há uns anos atrás, ele vai ser médico. O pai ganha dinheiro de puxar com rodo. Como é que Deus vai chamar um para ser médico? Como é que cumpre?
Quando eu ando na presença do Senhor, tomando decisões que agradam a Ele. Eu sei que Deus tem falado para você algumas coisas. Diga: Deus, eu quero cumprir a tua vontade. Diga comigo: Deus, põe o teu cabresto em mim. Diga: Senhor, põe o teu cabresto. Eu não estou chamando você de jumenta nem de jumento. Eu estou dizendo você de obediente. Senhor, põe o teu cabresto. Me conduz. Eu não vou chorar, irmãos, mas eu lembro, uma ovelha minha foi fazer uma Jocum em Curitiba. Lá vem uma equipe de intercessão da África do Sul. Um dia ele está na porta e a profeta diz: ei menino, eu já te tirei daquele lugar, e descreve com muita propriedade o lugar em que Deus tinha tirado ele. Para lá tu não volta. E diz: olha, eu não vou lembrar do mês aqui, mas ela disse: em tal mês de abril, alguém te procura com um carro verde. Ele vai vender o carro verde, ele vai te dar o carro verde de presente, vende e bota na conta, porque é a tua passagem para a África. Termina, vem de Curitiba, vem para cá. Um dia ele volta na cidade e já estava indo para a rodoviária. Um pastor chega perto e diz: ô irmão, você é um homem de Deus? Agora sou. Estava o pastor e outra ovelha. Quando eles chegam, antes de chegar na rodoviária, deram a carona. O homem disse assim: pastor, aquele negócio do carro, Deus disse que é para ele. Para ele? É. Pois pode falar. Ele diz: irmãos, eu tenho um carro verde. Era um mês que Deus tinha falado. Daqui uma semana eu vendo para vir pegar o dinheiro. Como Deus tinha falado. Ô irmão, onde é que está esse homem hoje? Botou o dinheiro, gastou, não foi para lugar nenhum, separou da mulher. Deus quer uma coisa, mas a minha obediência precisa concordar. Diga comigo: Senhor, eu quero o teu destino, o teu propósito na minha vida. A oração vai alterar isso, irmãos. Amém? Se você olhar lá em 2 Crônicas 32, você vai ver Senaqueribe, um rei sírio, dizendo que ele ia acabar com Israel. Quem acabou com ele foi o Senhor. Matou milhares de pessoas e deu liberdade a Israel. Os oficiais desafiaram, mas Deus, o Senhor, alterou a vida daquele povo. Diga comigo: Deus altera o meu destino eterno e quer alterar o meu destino na terra. Amém? E olha aqui, irmãos, tantas experiências que nós podemos ter com Deus. E elas são para fortalecer que meu Deus é vivo e quer me conduzir. Esse dito homem que eu terminei de citar, levante a mão e diga: Senhor, traz ele de volta. Traz ele de volta. Há vários anos atrás, irmãos, ele estava apertado logo que se converteu. Uma vida difícil. Estava no apartamento e começou a chorar porque ele precisava de dinheiro para algumas coisas. E o menino dele, que agora já é um rapaz, devia ter 4, 5 anos, e viu o pai chorando. E Deus toma o menino e disse: pai, para de chorar, que amanhã o pastor Nonato vai dar o dinheiro para o senhor. Aí ele enxugou as lágrimas, foram dormir. Mas deu de manhã, deu meio-dia, deu de tarde, deu de noite. E eu não liguei para ele. Eu não sabia, obviamente. Quando chegou 20 horas, 8 da noite, uma ovelha da igreja, isso era um bom dinheiro. Ele disse para mim: pastor, Deus me falou aqui que eu preciso dar R$200 para irmão fulano. Mas Deus disse que eu não posso entregar. Eu estou chegando na sua casa para entregar o dinheiro para o senhor, e o senhor liga para ele e entrega o dinheiro para ele. Dito e feito. Antes das 9, peguei o telefone e disse: fulano, meu filho, eu tenho um dinheiro aqui, R$200 para você. Hoje devia ser como se fossem 600. E só escutei os gritos. Quando acalmaram lá, eu digo: o que é, o que é? Aí foi contar a história de como Deus tinha usado o menino. E esse homem está longe do Senhor hoje. Diga comigo: a obediência me mantém no lugar da bênção. Aleluia. Terceira chave. A oração é chave para a cura de todos os males e doenças. Se você acompanhar na sua Bíblia, eu não vou ler Isaías 38. A Bíblia conta a história do rei Ezequias, que estava doente. E Deus chamou um profeta e disse: ó, pode arrumar tuas coisas, tu vai morrer. Ele foi para a parede, chorou, se arrependeu, lamentou. E ele não pediu a vontade de Deus. Mas Deus escutou.
O profeta nem tinha saído do pátio, voltou e disse: Deus está te dando 15 anos. Mas se você ler a Bíblia, tanta besteira Ezequias fez nesses 15 anos. Mas a oração é a chave para a cura. E você está dizendo: Senhor, pastor, eu mando em Deus. Não, irmãos. Tem coisas que Deus vai fazer pela intimidade que você tem com Ele. Mas diga: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu já vi muita gente abrindo porta que Deus nunca abriu. Vi gente arrebentando porta e dizendo: foi Deus que abriu. A porta que Deus abre, irmãos, ela tem um propósito. Ezequias vivia com Deus, tinha crédito. Ele não aproveitou, mas Deus deu. Diga: Senhor, eu quero te pedir, me dá todos os anos que eu tenho para viver. Aleluia. Há muitos anos atrás, a primeira cura que Deus fez na minha vida, eu creio no poder da oração. Eu era pastor da Igreja Batista no Recife, e eu dei uma doença chamada colite intestinal, defecando sangue. Um desespero. Fomos no médico, não tinha o dinheiro, o médico passou naquela época, 27 anos atrás, 26, sei lá, R$850 de remédio. Compramos fiado para ir pagando pouco a pouco. A igreja começou a orar da sexta-feira a sábado, domingo e segunda e terça eu ia para o médico para fazer o exame, a colonoscopia. O médico tinha dito para mim que aquilo podia virar câncer, um desespero na minha vida. E quando aquele médico fez o exame, ele disse: Senhor, aonde tinha doença não tem mais. E onde se pensou que tinha, nunca teve. Devolve todos os remédios para a farmácia. Porque eu não tinha tomado praticamente nada dos remédios. Aquele dia, eu comecei a crer que Deus cura pelo poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Oração é a chave para a cura de todos os males doentes. Em quarto lugar, a oração, irmãos. Deixa eu dizer outra coisa aqui, irmãos. Irmã Hilda, se tiver aí, ela vai acompanhar isso. Volta outra chave. Eu estava em Teresina, numa igreja, pregando. E eu preguei sobre fé. E eu ativei fé na mão de todo mundo orando. Eu quero ativar o dom de cura, de fé e de cura de todo mundo. E eu chamei os doentes que estavam naquele culto. E ali tinha uma senhora com a cirurgia de câncer marcada para 5 dias. Ela tinha câncer comprovado no seio. E quando ela veio, eu chamei a irmã Hilda. E eu pedi à irmã Hilda para botar a mão sobre o seio dela. E eu botar a minha mão por cima do seio da irmã Hilda, junto com todo mundo orando. E eu disse para ela: irmã, eu queria dizer uma coisa para a senhora. Antes de fazer a cirurgia, faça o exame. Eu creio que Jesus lhe curou. Por alguma razão ela não fez. E quando ela abriu, o médico não achou câncer nenhum nela. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, quantas pessoas Deus já curou nessa caminhada de 18 anos de igreja? Quantas pessoas? Ele cura. E você está dizendo: pastor, e por que alguns pastores, por que algumas pessoas não foram curadas? Irmãos, é um mistério e nós vamos ficar com Deus. Eu descobri essa semana que na pandemia em Cuiabá, 120 pastores morreram. Eu fiquei escandalizado. A Nova Aliança, o Senhor recolheu um pastor, o pastor Joy Dilmo, na Nova Aliança do Estreito, um homem de Deus. Mas irmãos, do jeito que Deus avisou para nós que essa ágape estava fechada, pastor, vários intercessores da igreja: pastor, eu estou vendo a ágape fechada. Eu digo: está repreendido no nome de Jesus. Pastor, e tinha uma coisa: só aquela mulher, Jocirone, entrava com a bolsa na igreja, e a igreja fechada. Eu digo: meu Deus, a justiça vai ficar pensando, orando. Meu irmão, a pandemia chegou e o governo mandou fechar, e nós fechamos. Às vezes você não sabe. Pastor Joy Dilmo, 8 meses antes, de 1 ano a 8 meses, não lembro, ele ligou para mim. Ele era um homem de poucas revelações, mas não precisa. Ele disse: pastor, tive um sonho com o senhor, um filho seu morrendo,
e o senhor fazendo um grande velório. Mas tinha uma coisa estranha, no velório nem o senhor nem a pastora chorava. E eu cá comigo, não era filho físico. Oramos, cancelamos, oramos. Irmãos, o filho era ele. Eu chorei muito para aquele homem nos momentos de oração. Eu falei muita coisa para Deus. Minha esposa um dia me viu gritando dentro de um quartinho, eu dizendo: Senhor, o Senhor quer um joidimo para quê, Jesus, lá no céu? De tanto repetir isso, minha esposa abriu a portinha. Esse lugar é um corredor que eu transformei num gabinete, 1,40 m por 4 metros. Do nosso quarto, entra para ele, ela abriu a porta e disse: amor, encerra essa conversa, moço. Tu está impressando Deus. Não, eu só queria que ele dissesse, porque que ele quer levar o joidinho. Irmãos, depois ele teve uma visão lá no hospital. A pastora não ia numa cama com Covid, ele do outro lado. E ele teve a visão de um barco, ele entrando num barco, e o barco levando ele, e ele querendo chegar perto da irmã Noemi, da pastora Noemi, não podia. Dali em diante ele começou a mandar mensagem para toda a liderança. Ele disse: cuida da minha esposa, cuida da minha esposa, cuida da minha esposa. Muito bem. Irmã, no dia do velório, eu não chorei mais, igual ele sonhou. Eu já tinha chorado muito. Muito foi a reunião de maior número de pastores. Todos, ele era da Nova Aliança desde o começo. Uma festa grande, um culto grande. Irmãos, lá eu não chorei mais. E fomos para o cemitério, fizemos outro culto, ganhei alma para Jesus, ganhamos, reconciliou gente. Aquele velório eu não chorei mais. Agora, irmãos, o Senhor não me respondeu, eu só penso em algumas coisas. Mas a vida de um justo está na mão do Senhor. A vida de alguém longe do Senhor não é conduzida pelo Senhor, mas de um justo é. Mas eu quero que você compreenda que cura todos os males, mas a oração, irmãos, não muda o nosso Deus, Ele é soberano. Você pode dizer amém? Mas creia, não tem doença que Jesus não cura. Em quarto lugar, a oração é a chave, irmãos, para a evangelização. Diga amém. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém que é alguém orando por ele todos os dias, ele não vai estar aberto para o evangelho. Ele vai lhe dar estratégia, ele vai lhe dar o coração daquela pessoa. Talvez você vai demorar anos, mas a oração é o principal pré-evangelismo. Começa a mudar a vida dessa pessoa, começa a apresentá-la ao Senhor. Amém? Em quinto lugar, a oração é a chave para o nosso relacionamento com Deus, e é o que me interessa hoje, prioritariamente nessa conversa. Diga comigo Mateus 6:6. Mateus quanto? Irmãos, Jesus ia muito para monte. Tem muitos montes lá em Jerusalém. Quando você for lá, você vai ver. Amém? Oh, aumenta a fé do teu povo, Jesus. Agora esses dias a passagem está bem baratinha para Israel. Estou ironizando não. Levante sua mão logo e vamos orar aqui. Se nós oramos por Israel e pelo povo palestino, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Deus, oramos por Israel porque é um mandamento teu, mas oramos também pelo povo palestino, Jesus. Tem misericórdia, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu só fui em 2 lugares do mundo que eu não tive medo de sair nem 1 hora do dia nem da noite. Um é Jerusalém. Eu ia 2 horas da manhã orar lá no pé do muro, não tinha nada. O outro lugar é Fernando de Noronha, aqui no Brasil. É uma ilha, ninguém sai da ilha. Não tem assalto, não tem roubo. Você anda a qualquer hora do dia em Fernando de Noronha, da noite, sem medo. Israel era assim. Até agora, nenhuma bomba era soltada sobre Jerusalém, porque Jerusalém é sagrada para o muçulmano, para os cristãos e para os judeus. Mas agora aqueles sem juízo
do Hamas começou a soltar bomba em Jerusalém. Até ali, até essa situação, nunca ninguém tinha soltado uma bomba em Jerusalém. Então, Jerusalém era um lugar completamente seguro e vai voltar essa segurança. Amém? Quando você for lá, pode andar sem medo. Olha aqui, irmãos. Jesus ia para monte. A igreja, nós temos lugar de oração. A Assembleia de Deus tem um lugar de oração 24 horas. Lá dentro daquele templo tem uma salona. Pode entrar lá, 24 horas tem gente orando. A Nova Aliança está caminhando, construindo ali por trás do Sutrão um lugar de 24 horas. E nós temos um monte. Eu tenho ovelhas aqui da igreja que todos os dias estão no monte. Todo dia madrugada. 4 da manhã ele manda mensagem: já terminei de orar para o Senhor. Eu digo: ora que eu ainda estou dormindo. Olha aqui, irmãos. A gente ora em nome de Jesus. A gente ora para conhecer o que o Senhor tem para nós. Amém? A gente ora para conhecer o que Ele tem para nós. A gente ora para que a gente descubra o plano dEle. A Bíblia diz que quem efetua o querer e o realizar é Ele. Em nome de Jesus. Eu vou orar porque eu quero conhecer a Ele. Se você ora em línguas, você já tem uma ferramenta extraordinária. Se você não ora, ora em português e vai dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Leia comigo, mulheres, vamos lá. Filipenses, vamos lá, volte o texto, meu filho. Vamos lá? Vamos de novo, vamos começar. Pois é Deus. Aleluia. Aqui em King James diz: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Olha aqui, irmãos, em nome de Jesus. Hoje conversando com o Lucas, que vai para a Polônia, pode dizer amém? Está noivo, a noiva fez a base missionária, Jesus vai matar o mantenedor. E eu lembrando de algumas coisas que Deus colocou no coração dele há uns anos atrás. Tem coisa que Deus colocou no seu coração, talvez você não imagine. Mas é porque amanhã aquilo vai acontecer, para você orar. Diga comigo: o querer e o realizar é dele. Amém? Então, irmãos, a oração é a chave. E Jesus. Ô, irmãos, ela é a chave para um relacionamento com Deus. Diga comigo: tempo e lugar. Pare lá. O profeta Mário, que já está na glória. Outro que Jesus também avisou que ia levá-lo. Ele dizia o seguinte: irmão, você quer orar? Quer ir para o monte? Pega um caderno e cala a tua boca lá e diga: Jesus, fala comigo. Irmãos, e eu lembrei de uma época em que eu fui para o monte, foi com a lista, um caderno. A gente atravessava uma cerca lá por trás da Faquine. Mas eu cheguei com gosto na presença do Senhor. E fui lendo aquela lista de coisas, parecia uma metralhadora. Quando eu terminei de falar que eu vou voltando, uma voz suave disse: ei, para me ouvir, volta. Irmãos, talvez você só fique na presença dEle. Diga: Jesus, eu estou aqui. Eu quero uma direção. Irmãos, e você diz: pastor, e se Deus não falar naquela hora? Pois criatura, continua. É possível que você estiver no banheiro, Ele vai falar. É possível que você está andando, Ele vai falar. É possível que demore anos e Ele vai falar. Eu lembro que desejei muito na minha alma voltar um dia para o Recife. Oro demais para o Pernambuco. Por muitas razões. Mas Deus foi dizendo para mim: para lá você não volta. De lá eu já te tirei. Eu digo: Jesus. Os anos passaram. Hoje a igreja tem Nova Aliança lá na terra do Lampião. Essa semana a equipe de missões ganhou uma prima de Lampião para Jesus. Dá glória a Deus. Eles estão lá.
Nós temos igreja em Terezinha, nós temos igreja em Garanhuns, tem igreja em Paulista, em Igaraçu, enfim. Mas as 4 igrejas de João Pessoa, e eu estou em João Pessoa adorando, em um momento extraordinário. E eu ouvi uma voz dizendo: para cá, se você quiser, eu deixo. E eu, a resposta de tanto tempo. Eu digo: não, senhor, obrigado, o Imperatriz está bom demais. Irmão, eu lá estava lembrando, mas um dia ele vai falar, amém? E se ele não falar, é porque está falado, amém? Diga comigo: meu pai me ama, e ele quer o melhor para mim. Bota a quinta chave aí, menino, vamos lá. Irmãos, e eu vi nesses 21 dias, eu vou descer aqui, câmera, não estou deixando você doido não, olha. Meus irmãos, eu vi de manhã, o lado de lá não está vendo, mas acredita. Eu vi a igreja toda subindo para um degrau. Diga comigo: eu também. Um degrau, subindo para um degrau. Aleluia. Deus vai botar você no novo nível. E eu quero que você compreenda que Deus quer alterar isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Coloca aí os 5, meu filho. Vamos lá. Diga comigo: a oração é a chave para todas as fechaduras. Então a primeira fechadura que ela vai abrir, irmãos, na nossa vida, é que aquilo que não existe, Ele vai trazer existência. A oração gera, cria. Em segundo lugar, a oração é a chave que vai mudar o destino das pessoas, tempo e estações. A oração também, Senhor, é a chave para a cura de todos os males e doenças. A oração é a chave para a evangelização e a chave para o nosso relacionamento com Deus. Se coloque em pé, por gentileza.